Desde o início dos tempos, a humanidade busca compreender quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Cada pensamento, cada silêncio, cada dúvida, é parte de um enigma maior. Aqui, você vai mergulhar nas perguntas que moldam nossa própria consciência. Bem-vindo ao segredo da existência. O amanhã é a maior ilusão que você já acreditou. Ele parece próximo, promissor, cheio de oportunidades, mas na verdade é um fantasma que nunca se materializa. A cada vez que você diz a si mesmo que começará amanhã, o que realmente faz é adiar a sua vida, empurrar seus sonhos para um abismo onde eles se perdem em silêncio. Essa promessa aparentemente inocente é a mentira mais poderosa que existe, porque não destrói de imediato, mas corrói lentamente, dia após dia, até que você perceba que anos se passaram e nada mudou. Você já notou como essa palavra, amanhã, soa reconfortante? Ela alivia a culpa, dá a sensação de controle, como se houvesse tempo de sobra para recuperar o que foi perdido. Mas essa sensação é uma armadilha, uma cadeia invisível que prende suas decisões mais importantes. Enquanto você espera pelo momento perfeito, a vida se esvai em parcelas, e o projeto de existência que poderia transformar sua realidade continua intocado. O amanhã é confortável porque afasta a responsabilidade do agora. Mas é justamente esse agora que você ignora, o único espaço onde a vida realmente acontece. E é aqui que mora a verdade dura. A cada vez que você acredita no amanhã, você assassina uma possibilidade do presente. Esse é o motivo pelo qual tantos projetos de vida morrem antes mesmo de nascer. Não é a falta de capacidade, não é a falta de recursos, é a ilusão de que ainda haverá tempo. Você pode até tentar se enganar, mas no fundo sabe que amanhã é apenas um disfarce para a inércia. E quanto mais se repete, mais forte se torna, até se transformar em um padrão quase impossível de quebrar. Esse vídeo é sobre expor essa mentira, arrancar a máscara do amanhã e revelar o quanto ele tem roubado de você. Porque se há uma coisa que pode destruir um sonho, não é o fracasso, é a espera eterna por um dia que nunca chega. O impacto dessa revelação vai além da motivação momentânea. É um chamado para acordar, para perceber que o tempo não espera e que cada escolha adiada é um pedaço da sua vida que não volta. Hoje você vai entender como essa mentira silenciosa mata projetos, relações e o próprio sentido de existir. A promessa que nunca se cumpre é aquela que todos nós conhecemos intimamente, mas poucos têm a coragem de enfrentar. Ela surge no silêncio da mente, sussurrando palavras reconfortantes. Amanhã será diferente. Amanhã começo de verdade. Amanhã vou tomar a decisão que muda tudo. Esse amanhã soa como um porto seguro, um horizonte cheio de possibilidades, mas na prática é apenas uma miragem que se dissolve assim que tentamos alcançá-lo. Essa promessa é tão poderosa porque se apresenta como esperança, mas por trás da sua máscara há apenas adiamento, inércia e frustração. Você já percebeu como essa palavra tem um efeito quase mágico sobre nossas escolhas? No instante em que dizemos que faremos algo amanhã, o peso da responsabilidade desaparece, a culpa se ameniza e um conforto artificial toma conta do coração. É como se tivéssemos encontrado uma solução, quando na verdade apenas nos afastamos ainda mais dela. Essa pequena frase transforma a obrigação presente em um fardo distante, e assim, seguimos acreditando que ainda estamos no controle. Mas o amanhã não é controle, é abdicação. Essa promessa não se cumpre porque ela nunca pretendeu se cumprir. O amanhã é uma ideia, não uma realidade. Ele nunca chega como imaginamos, porque quando o sol nasce e o futuro se torna presente, já não é mais amanhã, é apenas hoje novamente. O ciclo recomeça. Transferimos para outro amanhã a mesma tarefa, a mesma decisão, a mesma vida que nunca começa de fato. É um truque da mente, um jogo repetitivo que aprisiona os dias em uma rotina de expectativas não realizadas. Ao acreditar nessa promessa, vivemos como se tivéssemos tempo infinito. Planejamos com calma, adiamos com confiança, acreditamos que ainda haverá muitas chances pela frente. O problema é que o amanhã não acumula. Ele apenas se transforma em mais um hoje desperdiçado. Quando percebemos, a soma desses pequenos adiamentos já custou meses, anos ou até uma vida inteira. O amanhã nunca foi uma solução. Foi apenas uma desculpa elegante que nos impede de agir.
Essa ilusão é perigosa porque veste a roupa da esperança. Quem promete a si mesmo que vai mudar amanhã sente-se otimista, como se estivesse em processo de evolução. Mas esse otimismo é frágil, porque não se apoia em ação concreta, apenas em uma expectativa que se renova e se frustra continuamente. É uma esperança sem raízes, uma fé sem fundamento. E a cada ciclo repetido, a crença em si mesmo se enfraquece. Começamos a perceber que as promessas que fazemos já não têm valor, porque sabemos, ainda que inconscientemente, que nunca serão cumpridas. Essa quebra de confiança interna é devastadora. Quando você se acostuma a prometer e não cumprir, não apenas seus projetos de vida são sacrificados, mas sua própria identidade começa a ser corroída. Você deixa de se enxergar como alguém capaz de realizar e passa a se ver como alguém que sempre falha, que nunca começa, que vive apenas de intenções. A promessa do amanhã se transforma em uma sentença silenciosa, roubando não apenas seu tempo, mas também sua autoestima e a sua fé em sua própria capacidade de mudar. A promessa que nunca se cumpre mata de forma lenta e quase imperceptível. Ela não destrói de uma vez, não causa um impacto imediato. Pelo contrário, ela vai drenando sua energia aos poucos, sugando sua vitalidade em pequenas parcelas. É a rotina de adiar o livro que poderia ser escrito, o curso que poderia ser iniciado, a conversa que poderia ser feita, a decisão que poderia libertar. Cada amanhã adiado é uma chance enterrada, um pedaço de vida que nunca volta. E o acúmulo desses pedaços cria um vazio profundo, um abismo entre quem você é e quem poderia ser. O mais cruel dessa promessa é que ela se apresenta como uma solução simples, como se houvesse tempo de sobra. É fácil acreditar nela, porque não exige esforço imediato, não cobra coragem, não pede mudança. Ela oferece o conforto da espera, mas cobra o preço do arrependimento. E esse preço, quando chega, é impagável. Quantas pessoas chegam ao fim da vida, cheias de arrependimentos, lembrando das coisas que sempre ficaram para amanhã? Quantos sonhos se perderam porque nunca tiveram a chance de nascer fora da ilusão dessa promessa? O amanhã nunca foi aliado, sempre foi um ladrão disfarçado. Ele rouba a única coisa que realmente pertence a você, o presente. E enquanto você acredita na promessa que ele oferece, deixa escapar as oportunidades que só existem agora. É por isso que essa promessa precisa ser desmascarada. Ela não é esperança, não é planejamento, não é cuidado. Ela é uma prisão invisível, uma corrente que o mantém preso em um ciclo de esperas intermináveis. A promessa que nunca se cumpre é a maior mentira que você pode contar a si mesmo, porque não apenas paralisa seus projetos, mas também sabota sua própria existência. Ela não falha porque o amanhã nunca chega, mas porque você nunca age quando realmente pode, no agora. E até que essa verdade seja encarada de frente, cada novo amanhã continuará sendo apenas mais um hoje desperdiçado. Adiar é um hábito que se disfarça de escolha racional, mas na essência é um vício silencioso que se instala sem pedir permissão. Ele começa pequeno, quase imperceptível, como a decisão de deixar para amanhã uma tarefa simples, um compromisso pessoal, ou uma mudança que parece exigir muito esforço. Esse gesto inicial parece inofensivo, mas como todo vício, ele não para onde começou. Ele cresce, se repete, se fortalece até se transformar em um padrão que molda a vida inteira. O vício de adiar é traiçoeiro porque não tem cheiro, não tem forma, e não causa uma ressaca visível no corpo. Ele se alimenta da falsa sensação de controle, da ideia de que você ainda tem tempo, de que nada está sendo perdido. A cada amanhã eu faço, você reforça um ciclo de auto-engano que oferece prazer momentâneo, o prazer de escapar da responsabilidade, mas que cobra um preço devastador a longo prazo. É como uma substância invisível que anestesia a consciência, impedindo que você veja o tamanho da vida que está deixando escapar. A mente humana é engenhosa em criar justificativas para sustentar esse vício. Ela diz que você precisa descansar mais, que o momento não é o ideal, que falta inspiração, que é melhor esperar as condições perfeitas. Essas desculpas parecem lógicas e razoáveis, mas na verdade são apenas a roupagem elegante de uma fuga. O problema não é a falta de tempo ou de preparo, é a dependência de uma rotina em que o adiamento já se tornou natural. E quando a espera vira hábito, você passa a viver em estado de suspensão,
existindo no intervalo entre o que poderia ser e o que nunca se torna. Esse vício é ainda mais perigoso porque não provoca culpa imediata. Pelo contrário, ele traz um alívio que conforta. É a mesma dinâmica de qualquer outra dependência. O prazer momentâneo compensa a dor que será maior depois. Mas assim como ocorre com outros vícios, a repetição corrói lentamente sua força de vontade. A cada vez que você adia, reforça a identidade de alguém que não cumpre o que diz a si mesmo. Essa autossabotagem constante mina sua confiança, alimenta a frustração e cria uma espiral descendente da qual é cada vez mais difícil escapar. O corpo sente esse peso. A energia que poderia ser usada para agir é gasta em manter o adiamento. A mente também paga um preço alto, porque carregar compromissos não cumpridos gera ansiedade, desgaste emocional e a sensação de estar sempre em dívida consigo mesmo. É como acumular promessas quebradas dentro do peito, até que o peso se torne insuportável. E quanto mais você adia, mais distante fica da vida que poderia estar construindo. O vício invisível de adiar não destrói em explosões, ele destrói em silêncios. Ele se infiltra nos dias comuns, rouba minutos preciosos, arrasta semanas, devora anos. Quando você percebe, parte da sua história já foi consumida e não há como reescrever. É nesse ponto que muitos descobrem que não é o fracasso que mata sonhos, mas o adiamento contínuo, repetido e aparentemente inofensivo. Esse é o vício que mata em prestações. Reconhecer esse vício é o primeiro passo para rompê-lo. É preciso enxergar o adiamento não como uma escolha inocente, mas como uma armadilha que aprisiona sua existência em um ciclo eterno de esperas. Porque enquanto o amanhã parece convidativo, o hoje é o único espaço onde a vida realmente pode acontecer. E até que esse ciclo seja quebrado, o amanhã continuará sendo a dose diária de uma droga que paralisa sua alma e rouba sua história. A ilusão do amanhã é sedutora porque oferece aconchego. Quando você diz a si mesmo que fará algo depois, sente um alívio imediato, como se tivesse encontrado uma solução simples para a pressão que o presente impõe. Essa sensação funciona como uma almofada macia, onde você descansa sua consciência, acreditando que está apenas sendo prudente, que está escolhendo o momento certo. No entanto, essa sensação de conforto não passa de um disfarce que esconde o verdadeiro efeito: a paralisia. O amanhã parece um território fértil, um espaço onde haverá mais disposição, mais clareza, mais coragem. É por isso que tanta gente se apega a essa ilusão. Ela se apresenta como planejamento, como maturidade, como inteligência estratégica. Mas no fundo, é apenas medo de agir agora. O conforto que ela oferece é como o calor de uma fogueira que mantém você imóvel, enquanto lá fora, as oportunidades passam sem que perceba. A chama da ilusão aquece, mas não ilumina, não mostra caminho, não move ninguém. Esse conforto é perigoso porque dá a sensação de que nada está sendo perdido. A mente cria a falsa crença de que, ao adiar, você preserva sua chance de agir melhor no futuro. Mas o tempo não preserva nada, ele consome. O que você adia hoje não volta amanhã intacto. Ele retorna desgastado, marcado pelo atraso, comprometido pelo peso do tempo que já não existe mais. Enquanto acredita estar cuidando das condições ideais, você está apenas enfraquecendo a força do seu propósito. A ilusão do amanhã também se apoia na ideia de perfeição. Você se convence de que precisa esperar o instante exato em que tudo estará alinhado. Mais dinheiro, mais preparo, mais confiança. Mas esse instante nunca chega, porque a vida real é feita de imperfeições. Ao esperar pelo cenário perfeito, você constrói um castelo de expectativas sobre um terreno que não existe. Esse castelo se ergue alto na sua mente, mas desmorona sempre que confrontado com a realidade. O que torna essa ilusão tão confortável é justamente a ausência de risco. No amanhã, nada pode dar errado, porque nada acontece. E essa ausência de fracasso aparente engana sua percepção, fazendo parecer que a espera é mais segura do que a ação. Mas na prática, a espera é a forma mais cruel de fracasso. É o fracasso que não ensina nada, que não gera aprendizado, que não abre caminhos. É o fracasso estéril, que rouba a chance de crescer. Enquanto você descansa na almofada da ilusão, o mundo segue em movimento. Pessoas que não estão mais preparadas ou mais seguras do que você começam mesmo assim, e é essa coragem que as coloca em lugares que você sonha ocupar. O amanhã, para elas, não é uma desculpa,
mas um reflexo das escolhas que fizeram hoje. E cada passo dado agora amplia a distância entre quem age e quem espera. A ilusão do amanhã é confortável porque parece protegê-lo da dor imediata, mas a dor futura que ela acumula é infinitamente maior. É o arrependimento de olhar para trás e perceber que a vida foi vivida em espera, que os momentos mais preciosos foram desperdiçados na esperança de um futuro que nunca se materializou. Esse conforto é apenas um véu, e quando ele cai, revela uma verdade dura. O amanhã nunca trouxe nada por si só. Tudo que existe, tudo que pode nascer, tudo que pode mudar, está no agora. O conforto da ilusão é uma armadilha elegante, mas continua sendo uma prisão. Quem escolhe viver nela está apenas adiando a realidade de que só o hoje pode transformar sua história. E enquanto o amanhã continua sendo cultivado como uma promessa doce, o presente vai sendo sacrificado em silêncio, até que não reste mais nada para ser prometido. Cada vez que você adia uma decisão importante acreditando que o amanhã trará melhores condições, uma parte da sua identidade se desfaz sem que perceba. No início, parece apenas um pequeno atraso, uma pausa estratégica, um adiamento sem grandes consequências. Mas a repetição constante desse hábito começa a moldar a forma como você se enxerga, e é aí que o amanhã deixa de ser apenas um adiamento e passa a ser um inimigo direto da sua essência. A identidade não é algo fixo, ela é construída diariamente pelas escolhas que você faz. Quando você age, cria confiança, fortalece sua imagem interna e dá corpo ao seu propósito. Mas quando adia, está reforçando em si mesmo a ideia de que não é capaz de cumprir o que promete, que não é consistente, que não é digno de confiar na própria palavra. Esse contraste vai se acumulando até transformar o "eu vou fazer" em "eu nunca faço". E o mais cruel é que essa transformação não acontece de fora para dentro, mas de dentro para fora, corroendo sua autopercepção. O amanhã se torna inimigo da identidade, porque destrói o elo entre intenção e ação. Você continua sonhando, continua desejando, continua prometendo, mas não executa. E o cérebro, que aprende com os padrões que repete, começa a gravar a mensagem silenciosa de que sua palavra não tem valor. A cada promessa quebrada, sua identidade enfraquece, até que você se torna alguém que não acredita mais em si mesmo. Essa sabotagem é profunda porque afeta o núcleo da sua vida, sua autoconfiança. Quando a crença em si mesmo se desgasta, todos os projetos se tornam mais difíceis. Você até pensa em começar, mas a voz interna que diz "você não vai conseguir" fala mais alto. E essa voz não vem dos outros, vem da repetição das vezes em que você escolheu o amanhã em vez do hoje. O amanhã grava em sua identidade a marca da inércia, a marca de quem não inicia, a marca de quem apenas deseja. Com o tempo, essa autoimagem moldada pelo adiamento cria uma prisão ainda mais forte. Você passa a acreditar que é seu próprio inimigo, que não tem disciplina, que não tem coragem. O amanhã, que antes era apenas uma escolha, agora se torna uma parte de quem você acredita ser. E enquanto sua identidade estiver atrelada ao hábito de adiar, todo projeto de vida continuará condenado à morte antes mesmo de nascer. Mas a verdade é que essa identidade não é definitiva, ela é resultado de repetições. Assim como o amanhã pode corroer, o agora pode reconstruir. Cada ato realizado no presente é um tijolo que recompõe a confiança perdida, que resgata a imagem de alguém capaz, digno de acreditar na própria palavra. Romper com o amanhã como inimigo da identidade é um gesto de libertação, porque devolve a você o poder de escolher quem realmente quer ser. Enquanto você continuar acreditando que amanhã será melhor, sua identidade seguirá refém dessa mentira. Mas no instante em que agir hoje, mesmo que em um pequeno gesto, você já começa a reescrever a história que conta a si mesmo. E essa é a maior vitória contra o inimigo invisível. Transformar sua identidade de alguém que espera em alguém que vive. O tempo é a única riqueza que você possui que não pode ser acumulada, economizada ou recuperada. Ele escorre em silêncio, segundo após segundo, indiferente às suas escolhas. Ainda assim, muitos vivem como se tivessem uma conta ilimitada, gastando sem cuidado, acreditando que sempre haverá mais crédito disponível amanhã. Essa é a ilusão mais perigosa, porque trata o tempo como algo garantido, quando na realidade ele é uma moeda rara e não renovável.
Cada manhã que você acorda recebe uma quantia fixa dessa moeda. E não importa se você a investe ou a desperdiça, ao final do dia, ela será retirada de você para sempre. A diferença está apenas em como você usou cada parcela. Quando escolhe adiar, é como rasgar uma nota que jamais será substituída, jogando fora uma oportunidade única de transformar sua vida. O amanhã não devolve o que o hoje desperdiçou, e acreditar no contrário é assinar um contrato com a frustração. A armadilha é que o tempo parece abundante enquanto você é jovem ou cheio de energia. Mas essa abundância é ilusória. Com o passar dos anos, você percebe que os dias não são tão longos, que as décadas se encurtam e que o relógio nunca para. O tempo, silencioso e implacável, cobra juros altíssimos de quem insiste em adiar. Ele rouba a vitalidade, fecha portas, transforma possibilidades em lembranças e faz com que a vida se reduza a um acúmulo de intenções não realizadas. Tratar o tempo como moeda não renovável é compreender que cada minuto conta, que cada decisão adiada tem um preço que não pode ser pago depois. É perceber que viver no amanhã é como guardar um tesouro em um cofre vazio, esperando que um dia ele se preencha sozinho. Não vai acontecer. O único investimento real é feito agora, com as escolhas de hoje, com a coragem de agir mesmo sem garantias de sucesso. O tempo é o juiz mais imparcial da existência. Ele não perdoa indecisões, não negocia prazos, não devolve oportunidades. Quem compreende essa verdade cedo, aprende a respeitar o valor de cada instante, porque sabe que o presente é o único lugar onde a vida realmente pode ser vivida. Quem não compreende se torna escravo da espera, alimentando a esperança de um futuro que, quando chega, já não encontra a mesma energia, as mesmas chances, a mesma vida. O amanhã engana, mas o tempo revela. Revela que o que você deixou escapar nunca voltará. Revela que as moedas gastas em espera não podem ser recuperadas. Revela que o único saldo real está sempre no agora. Essa consciência pode ser dura, mas também é libertadora. Porque quando você entende que o tempo não se renova, passa a viver cada escolha com intensidade, a valorizar cada instante como se fosse único, porque ele realmente é. Nenhuma vida se perde de uma vez. Ela se desfaz em pequenos atrasos que parecem insignificantes. Vou começar amanhã a dieta. Na próxima semana, eu começo a escrever aquele livro. Um dia eu vou aprender aquele idioma. Essas pequenas esperas não parecem perigosas, porque não carregam a gravidade de uma grande decisão. Mas o que poucos percebem é que cada adiamento funciona como uma peça de dominó. Sozinha parece inofensiva, mas, em sequência, é capaz de derrubar projetos inteiros, relacionamentos inteiros, uma existência inteira. O efeito dominó começa no detalhe. Um hábito que poderia ser mudado hoje é empurrado para amanhã. Esse adiamento gera um vazio, uma lacuna entre o que você deseja e o que você realmente faz. Esse vazio se repete, cresce e se multiplica. Logo, não é apenas um livro que ficou para depois, é o sonho da escrita que perde força. Não é apenas um treino perdido, é a identidade de alguém saudável que deixa de existir. Não é apenas uma conversa adiada, é um vínculo humano que se enfraquece. Cada peça derrubada não cai sozinha, arrasta muitas outras. Essas pequenas esperas acumuladas são perigosas porque se tornam invisíveis. Você acredita que pode recuperar depois, que ainda terá tempo de compensar. Mas o tempo não compensa, ele apenas se transforma. O hábito de esperar, uma vez instalado, cria raízes profundas. O que começou como um simples "amanhã eu faço", se transforma em um estilo de vida, um modo de existir baseado em promessas que nunca se cumprem. E quando a consciência desperta, o efeito dominó já derrubou tantas peças que parece impossível reerguê-las. O mais cruel desse processo é que ele destrói silenciosamente. Ao contrário de um grande fracasso, que choca e desperta, o fracasso das pequenas esperas se disfarça de normalidade. Você não percebe o quanto está perdendo porque está sempre ocupado acreditando que ainda pode começar depois. Essa crença adormece a urgência e anestesia a consciência. Enquanto isso, a vida passa, as oportunidades se fecham e a energia que poderia ter sido usada para agir se transforma em arrependimento acumulado. Cada pequena espera é um alerta ignorado.
Ela sinaliza que você está se afastando da vida que deseja. Mas ao invés de mudar o curso, você aceita a queda como inevitável. E assim o efeito dominó segue, derrubando peça por peça, até que a imagem do que poderia ter sido se torna irreconhecível. O amanhã não mata de uma vez, ele mata de forma fragmentada, no ritmo das pequenas escolhas adiadas. Romper esse efeito exige consciência radical. É preciso entender que não existe espera inocente, não existe adiamento neutro. Cada decisão adiada é um golpe na direção da vida que você sonha viver. Reconhecer isso é o primeiro passo para interromper a queda. Porque no momento em que você escolhe agir agora, mesmo em algo pequeno, você ergue uma peça novamente. E quando uma se levanta, ela pode impedir que as próximas caiam. Muitos acreditam que o fracasso é resultado de uma grande queda, de um erro irreparável ou de uma decisão mal calculada. Mas a verdade é que o fracasso raramente acontece de forma grandiosa. Ele acontece em silêncio, escondido atrás das escolhas que você não faz, das chances que deixa escapar e das promessas que sempre empurra para amanhã. É por isso que o fracasso mais comum não é o de quem tenta e não consegue, mas o de quem nunca tenta. Esse é o fracasso invisível, o mais cruel de todos, porque não deixa marcas claras, mas consome sua vida por dentro. O fracasso invisível é sorrateiro. Ele não expõe você ao julgamento dos outros, não deixa cicatrizes públicas, não gera histórias de aprendizado. Ele simplesmente apaga o que poderia ter existido. Ao escolher esperar pelo amanhã, você nunca escreve o livro, nunca começa o negócio, nunca vive a experiência. Não há cena de queda, não há espetáculo de derrota, apenas o vazio daquilo que nunca foi vivido. É o silêncio das oportunidades perdidas, a ausência das memórias que poderiam ter sido criadas. Esse tipo de fracasso é devastador porque não oferece lições. Quando você tenta e falha, aprende algo, acumula experiência, cresce. Mas quando não age, não há aprendizado, apenas estagnação. O fracasso invisível rouba não só o resultado, mas também o processo, privando você da possibilidade de amadurecer. Ele transforma a vida em um território árido, onde nada floresce porque nada foi plantado. A mente, para se proteger, cria justificativas. Você diz que ainda não era a hora, que faltavam recursos, que precisava se preparar mais. Essas desculpas aliviam a dor momentânea, mas escondem a realidade. O fracasso não aconteceu por falta de capacidade, e sim por falta de ação. Enquanto você se convence de que está esperando a hora certa, a vida segue em frente, indiferente às suas justificativas. O fracasso invisível é também o mais solitário. Ele não é compartilhado, porque muitas vezes nem os outros percebem que você deixou de agir. Por fora, sua vida pode parecer estável, normal, tranquila, mas por dentro, você carrega o peso do que não viveu, o incômodo de saber que poderia ter sido diferente. Esse contraste entre aparência e verdade corrói lentamente, alimentando um vazio que nenhum sucesso aparente é capaz de preencher. O que torna esse fracasso ainda mais perigoso é que ele não acontece de uma vez. Ele se constrói em camadas, a cada promessa quebrada, a cada sonho adiado, a cada dia vivido em espera. Quando você se dá conta, percebe que não perdeu apenas uma oportunidade, mas uma série delas, até que se transforma em alguém que coleciona intenções sem histórias para contar. O fracasso invisível não tem palco, mas tem um preço: a vida não vivida. Reconhecer esse fracasso é doloroso, mas é também libertador. Porque uma vez que você enxerga o vazio que ele cria, pode escolher agir. A cura para o fracasso invisível não está no amanhã, mas no presente. Só existe um antídoto para ele: começar, mesmo que pequeno, mesmo que imperfeito, mesmo que assustador. É na ação de hoje que você escreve as histórias que impedem sua vida de ser engolida pelo silêncio. Há quem acredite que viver adiando é apenas uma forma de ganhar tempo, mas na prática é uma rendição ao modo automático da existência. Quando você coloca sua vida nas mãos do amanhã, deixa de conduzir sua própria história e passa a ser levado por uma rotina repetitiva, onde os dias parecem iguais e a consciência se apaga. É como dirigir por uma estrada interminável, sem perceber as paisagens, sem sentir o trajeto, sem ter clareza de para onde realmente está indo. O piloto automático da vida não acontece de repente. Ele começa quando pequenas decisões são adiadas, quando você deixa de agir em nome de um suposto futuro mais adequado. Com o tempo,
Essa espera se torna hábito, e o hábito se transforma em identidade. Você acorda, cumpre tarefas básicas, preenche compromissos, mas no fundo sabe que não está vivendo de verdade. É como se respirasse apenas para manter o corpo ativo, enquanto sua essência permanece adormecida. Esse estado de automatismo é confortável porque exige pouco esforço. Não é preciso tomar decisões arriscadas, não é preciso enfrentar o medo de falhar, não é preciso se expor ao julgamento. O amanhã se torna uma desculpa elegante para permanecer no caminho mais fácil, o da repetição. Mas essa repetição tem um custo altíssimo, porque corrói lentamente o sentido da vida. Viver em piloto automático é existir sem intensidade. É atravessar os dias como se fossem apenas números no calendário, e não experiências que poderiam ser marcantes. O perigo maior é que esse modo de viver engana. Por fora, tudo parece estar em ordem. Você cumpre obrigações, paga contas, mantém relações superficiais. Mas por dentro, uma parte de você sabe que está desperdiçando tempo precioso. O vazio cresce em silêncio, alimentado pela sensação de que nada realmente significativo acontece. É nesse ponto que muitos começam a sentir um cansaço inexplicável, uma falta de entusiasmo, um peso sem nome. É o corpo e a mente reagindo à ausência de propósito. A vida em piloto automático não é apenas uma metáfora, é uma prisão real. Quando você deixa de fazer escolhas conscientes, entrega sua liberdade para a ilusão do amanhã. E cada dia vivido nesse estado é um dia que poderia ter sido memorável, mas que se perdeu na monotonia. Não há drama, não há choque, apenas o silêncio de uma existência reduzida à rotina. Romper com esse ciclo exige coragem para desligar o piloto automático e assumir o comando do agora. É desconfortável, porque significa enfrentar riscos e responsabilidades. Mas também é a única forma de recuperar a vitalidade perdida. Quando você desperta para o presente, percebe que cada instante tem peso, que cada escolha é uma oportunidade de dar significado ao que faz. É essa consciência que transforma a vida em algo vivo, pulsante e verdadeiro. Enquanto você esperar pelo amanhã, continuará preso ao piloto automático, repetindo dias sem notar que está apenas sobrevivendo. Mas no momento em que decide assumir o agora, a estrada da sua vida deixa de ser um percurso mecânico e se torna uma jornada consciente. E é nessa jornada que você encontra a diferença entre apenas existir e realmente viver. O amanhã não rouba apenas seus projetos pessoais. Ele também corrói silenciosamente os vínculos que você constrói com outras pessoas. Quando você promete a alguém que amanhã vai ligar, amanhã vai visitar, amanhã vai conversar, acredita estar apenas adiando um gesto. Mas na prática, está alimentando uma distância que cresce a cada espera. Relações não se sustentam em promessas futuras, mas em presença real, em atitudes concretas que acontecem no hoje. O adiamento de um gesto de cuidado pode parecer pequeno, mas acumula ressentimentos invisíveis. A amizade que você deixou para cultivar depois começa a enfraquecer. O amor que você acreditou ter tempo para expressar se esfria. A conversa que você empurrou para amanhã se transforma em silêncio. Aos poucos, a ausência de ação cria lacunas que nenhuma palavra futura consegue preencher. Porque o tempo que não foi vivido junto não pode ser recuperado. O amanhã também sabota relações porque cria a ilusão de que sempre haverá uma nova chance. Você pensa que pode pedir desculpas depois, que pode se aproximar em outro momento, que pode dizer o que sente em uma ocasião melhor, mas esse outro momento talvez nunca chegue. E quando percebe, as portas já se fecharam, as pessoas seguiram caminhos diferentes, e a oportunidade de se fazer presente já não existe mais. O amanhã não preserva laços, ele apenas os desgasta em silêncio. Essa sabotagem é cruel porque não é percebida no início. As pessoas até compreendem o adiamento, acreditam na promessa de que um dia você estará ali. Mas com o tempo, a repetição desse comportamento passa a significar desinteresse, falta de prioridade, ausência de afeto. A confiança se quebra não por palavras duras, mas pela ausência de gestos reais. É nesse ponto que o amanhã se revela como inimigo não apenas de seus sonhos, mas também da sua capacidade de se conectar verdadeiramente com os outros. Quantas histórias ficaram inacabadas porque alguém acreditou que poderia retomar depois? Quantas despedidas nunca foram ditas porque se acreditou que haveria outro encontro?
Quantas palavras de amor foram guardadas para um amanhã que nunca aconteceu? Esse é o custo de viver acreditando que sempre haverá tempo. O amanhã se torna cúmplice do silêncio, cúmplice da distância, cúmplice da perda. O único antídoto contra essa sabotagem é a presença. Estar presente hoje, agir agora, dizer o que precisa ser dito enquanto há tempo. Relações se constroem no instante vivido, não no instante adiado. Cada gesto feito hoje fortalece vínculos. Cada palavra não dita alimenta a fragilidade do amanhã. Porque quando se trata de pessoas, não é apenas o tempo que passa, são as vidas que seguem. E ninguém espera para sempre. Enquanto a mente se engana acreditando no amanhã, o corpo vive no agora e sente cada escolha adiada. Ele não reconhece justificativas, não entende desculpas, não se adapta à espera infinita. O corpo cobra, silenciosamente, o preço de cada decisão postergada. Quando você promete cuidar da saúde amanhã, é hoje que os danos começam a se acumular. Quando adia o descanso necessário, é hoje que a fadiga corrói sua energia. Quando deixa para depois os cuidados mais simples, é hoje que o desgaste físico se instala. O corpo não espera porque ele é o relógio mais honesto da sua vida. Ele registra seus hábitos sem piedade. O alimento que você não escolheu com consciência, a atividade física que você deixou para depois, o sono que você adiou em nome de tarefas sem importância, tudo se transforma em marcas invisíveis que vão moldando sua vitalidade. E quando você percebe, a conta já chegou. E não há amanhã que consiga reverter os anos de negligência. Esse conflito entre a mente e o corpo cria uma armadilha perigosa. A mente acredita que controla o tempo, mas o corpo vive em tempo real. É ele que sente a exaustão de escolhas erradas. É ele que carrega o peso de cada espera. E quando o corpo começa a falhar, não há promessa de amanhã que devolva a energia perdida, a juventude desperdiçada ou a saúde que foi sacrificada em nome do adiamento. O corpo também expressa no físico aquilo que você carrega emocionalmente. Cada projeto adiado se transforma em tensão. Cada decisão não tomada pesa nos ombros. Cada expectativa frustrada mina sua disposição. A procrastinação não afeta apenas seus sonhos. Ela afeta seus músculos, seus órgãos, sua respiração. O amanhã que nunca chega se reflete em dores que não passam, em cansaços que não se explicam, em doenças que florescem silenciosamente. Ignorar os sinais do corpo é viver em negação. Ele grita em silêncio, mas você responde sempre com a mesma promessa. Amanhã eu cuido, amanhã eu mudo, amanhã será diferente. Só que o corpo não negocia com o amanhã. Ele só responde ao agora. Cada escolha feita hoje é um investimento ou uma dívida. Cada gesto de cuidado presente é um prolongamento da vida. Cada adiamento é uma sentença de desgaste. O amanhã não tem poder de curar o que o hoje negligenciou. Essa é a realidade dura, mas também libertadora. Porque no momento em que você entende que o corpo só reconhece o agora, começa a tratar cada decisão como urgente. E essa urgência não é desespero, é consciência. Consciência de que seu corpo é o templo da sua existência, e cada espera é uma fissura nesse templo. O corpo que não espera é o lembrete mais claro de que a vida não pode ser adiada. Ele está vivo hoje, respira hoje, pulsa hoje. E se você não o respeitar agora, nenhum amanhã será suficiente para restaurar o que foi perdido. O amanhã se sustenta porque a mente humana é capaz de construir justificativas extremamente convincentes para manter a espera. Esse auto-engano não se apresenta de forma grosseira, mas revestido de lógica, como se fosse um raciocínio sábio. Você diz a si mesmo que não é o momento ideal, que precisa de mais preparo, que as condições externas ainda não são favoráveis. Essas frases soam razoáveis, até racionais, mas na verdade são apenas mecanismos sofisticados para esconder o medo de agir. O auto-engano é sofisticado porque imita a linguagem do planejamento. Quando você diz que vai esperar até ter mais tempo, está apenas mascarando a incapacidade de priorizar. Quando afirma que precisa de mais conhecimento, está escondendo o receio de aprender na prática. Quando jura que no futuro será diferente, está apenas transferindo a responsabilidade para um espaço que nunca existirá. Esse teatro mental funciona tão bem que você acredita ser prudência, quando na realidade é fuga.
A mente, com sua habilidade de criar narrativas, se torna cúmplice do adiamento. Ela inventa explicações elaboradas para justificar a inércia, e cada explicação reforça ainda mais a crença de que a espera é o caminho mais seguro. É como um advogado interno que defende seu direito de não agir, construindo argumentos sólidos para sustentar uma causa frágil. O problema é que, enquanto esse advogado fala, a vida continua passando, indiferente aos discursos. O auto-engano é ainda mais perigoso porque dá a sensação de movimento, mesmo quando não há nenhum. Você faz planos detalhados, escreve listas, sonha com estratégias. Tudo isso gera a impressão de progresso. Mas nada se concretiza porque a ação é sempre empurrada para frente. O amanhã se alimenta dessas construções mentais, crescendo cada vez mais forte à medida que você confunde imaginação com realidade. Esse mecanismo se torna viciante. Quanto mais você se engana, mais difícil se torna enxergar a verdade. Você começa a acreditar nas próprias desculpas, a defender as próprias ilusões, a viver em um teatro onde a peça principal é sempre a espera. Esse auto-engano sofisticado cria uma vida paralela, onde você é um protagonista cheio de planos, mas sem uma única realização concreta para sustentar a narrativa. Romper com esse padrão exige brutal honestidade consigo mesmo. É preciso reconhecer que as razões que parecem tão inteligentes são apenas máscaras para a inércia. É preciso admitir que o problema não está na falta de recursos, mas na ausência de ação. Essa admissão é desconfortável, mas é também a chave para quebrar o ciclo, porque quando você desmonta o teatro das justificativas, não sobra nada além da verdade. Ou você age agora, ou continuará preso à ilusão do amanhã. O auto-engano sofisticado é o arquiteto do amanhã eterno. Ele constrói castelos de lógica no ar, mas nunca coloca tijolos no chão. E a única maneira de escapar dessa prisão é deixar de ser cúmplice da mentira que sua mente repete. Porque enquanto você acreditar nas justificativas que cria, continuará vivendo uma vida que existe apenas em pensamento, nunca em realidade. Cada vez que você adia uma decisão, uma pequena parte da sua vida deixa de existir. Essa morte não é física, não é visível, mas é real. Ela acontece em silêncio, no espaço entre a intenção e a ação, no intervalo em que você promete a si mesmo que fará amanhã o que poderia ser feito hoje. Essa morte simbólica se repete tantas vezes que, com o tempo, você passa a carregar dentro de si um cemitério de possibilidades. A morte simbólica é cruel porque não deixa rastros imediatos. Você acorda, segue sua rotina, acredita que tudo está sob controle. Mas em algum canto da sua mente existe a lembrança das promessas quebradas, dos projetos não iniciados, das palavras que ficaram guardadas. Essa lembrança pesa como um fantasma, uma ausência que insiste em se fazer presente. E cada nova promessa de amanhã se torna uma pá de terra sobre os sonhos que nunca floresceram. O mais devastador dessa morte é que ela não é percebida como perda. Ao contrário, muitas vezes é vista como prudência. Você acredita que esperar é sinal de inteligência, que adiar é sinal de maturidade, que calcular o tempo certo é sinal de estratégia. Mas a vida não se curva a esses cálculos. Enquanto você espera, ela segue. E o que poderia ter sido vivido se transforma em memória do que nunca existiu. A prudência que parecia sábia revela-se covardia disfarçada. Cada morte simbólica é também uma mutilação da sua identidade. Quando você deixa de agir, não perde apenas uma oportunidade. Perde também uma versão de si mesmo que poderia ter existido. O escritor que nunca escreveu, o empreendedor que nunca começou, o amigo que nunca ligou, o filho que nunca disse o que sentia. Todos esses eus ficam aprisionados em uma terra de ninguém chamada amanhã. E esse acúmulo de eus não realizados cria um peso existencial que nenhum sucesso futuro é capaz de compensar. A morte simbólica do amanhã é silenciosa, mas não é inofensiva. Ela enfraquece sua confiança, reduz sua energia, apaga sua capacidade de acreditar em novos começos. E quando você finalmente percebe, já não é apenas uma oportunidade perdida, mas uma vida inteira marcada por ausências. Não há como contabilizar o que não foi vivido, mas há como sentir o vazio que ele deixa. Romper com esse ciclo é reconhecer que cada adiamento é uma escolha entre vida e morte simbólica. Cada ação feita hoje é uma semente de vitalidade. Cada espera
É mais uma lápide no cemitério das intenções. A decisão é sua: viver agora ou acumular fantasmas. O amanhã não traz vida. Ele coleciona perdas invisíveis. Só o presente tem o poder de manter sua existência pulsando, real e inesquecível. O maior erro de quem vive esperando o amanhã é acreditar que só poderá agir quando tudo estiver perfeito. Essa crença paralisa, porque a perfeição nunca chega. Sempre haverá algo a ajustar, sempre haverá uma condição que parece incompleta, sempre haverá um detalhe que falta. A vida, no entanto, não exige perfeição, ela exige movimento. O que realmente transforma destinos não é o cenário ideal, mas a coragem de agir em meio ao caos, de dar o primeiro passo mesmo sem garantias. A coragem imperfeita do agora é a força que rompe o ciclo do adiamento. É aceitar que você não precisa estar pronto para começar, precisa apenas estar disposto. É entender que o aprendizado vem no caminho, que a segurança nasce da prática, que a confiança é consequência da ação. Quem espera pela perfeição nunca se move, mas quem se arrisca no presente descobre que a imperfeição é o terreno mais fértil para crescer. O agora, mesmo cheio de falhas e incertezas, é mais poderoso do que qualquer promessa de amanhã. Porque no agora você constrói, experimenta, erra, ajusta, evolui. No amanhã, você apenas imagina. O ato de agir, mesmo de forma imperfeita, já coloca você em vantagem sobre quem apenas planeja. Cada passo dado hoje, por menor que seja, abre um caminho que o amanhã jamais abrirá. Essa coragem não é ausência de medo, é decisão de seguir apesar dele. É olhar para dentro de si e aceitar que não existe hora certa, existe hora presente. É fazer o melhor com os recursos que tem, mesmo que sejam limitados. É começar o projeto com as ferramentas disponíveis, escrever a primeira página mesmo sem ter todas as ideias, iniciar a mudança mesmo sem ter todas as respostas. A coragem imperfeita do agora não garante vitória imediata, mas garante que a derrota silenciosa do adiamento não terá espaço. O impacto dessa escolha é profundo. Quando você age hoje, cria uma corrente de movimento que se expande. O pequeno gesto abre espaço para outros maiores, a confiança aumenta, a energia se renova. O agora, imperfeito e cheio de riscos, se torna o solo onde o impossível começa a se tornar real. E cada vitória conquistada nesse terreno prova que a perfeição nunca foi necessária, apenas a disposição de começar. A coragem imperfeita do agora é o antídoto para o amanhã que nunca chega. É a resposta à mentira que paralisa. É a chave que destranca as portas da espera eterna. Porque no fim, não é quem planejou o amanhã que vence, mas quem ousou viver o hoje. Viver adiando é viver ausente. Você pode estar no corpo presente, cumprindo tarefas, conversando com pessoas, seguindo a rotina, mas sua mente está sempre projetada no futuro, sempre acreditando que a verdadeira vida começará depois. Esse estado de ausência consome silenciosamente o sentido da existência, porque apaga o único espaço onde a vida de fato acontece: o agora. O despertar para a presença real é o rompimento com esse transe. É a tomada de consciência de que não existe outro momento possível além do presente. A presença real não é simplesmente estar fisicamente em um lugar, mas estar inteiro nele. É sentir o peso das próprias escolhas, reconhecer a respiração, perceber os detalhes que normalmente passam despercebidos. É compreender que a conversa de hoje não pode ser substituída amanhã, que o abraço de agora não pode ser recuperado depois, que a oportunidade vivida neste instante jamais será repetida da mesma forma. Quando você desperta para essa realidade, entende que cada segundo carrega um valor absoluto e irreversível. Esse despertar exige uma ruptura interna. É preciso abandonar a ilusão confortável de que o futuro trará salvação, de que haverá uma segunda chance eterna, de que a vida pode ser ensaiada antes de ser vivida. Não existe ensaio, existe apenas a apresentação contínua, que é o presente. E cada vez que você escolhe estar ausente, entrega uma parte da sua história ao esquecimento. A presença real, ao contrário, devolve intensidade e significado até às experiências mais simples. Quando você está presente, descobre que a vida é muito mais do que grandes conquistas. Ela se manifesta nos detalhes, no silêncio de um amanhecer,
no sorriso inesperado, na sensação de estar inteiro em uma ação pequena, mas significativa. O amanhã não pode oferecer isso, porque ainda não existe. O passado não pode devolver, porque já se foi. Apenas o presente contém a plenitude da experiência viva. Despertar para a presença real é também um ato de coragem, porque obriga você a olhar de frente para a vida que está levando agora. É nesse instante que percebe o quanto perdeu ao viver no piloto automático, o quanto adiou por medo, o quanto deixou de experimentar por acreditar na mentira do amanhã. Essa consciência pode ser dolorosa, mas também é libertadora, porque mostra que a mudança não depende de nada além de uma decisão: escolher viver aqui e agora. A presença real é a ruptura definitiva com a ilusão do amanhã. É entender que tudo o que importa já está ao alcance, esperando apenas ser vivido. Quando você desperta, a vida deixa de ser uma promessa futura e se torna uma experiência concreta. E é nesse estado de presença que nasce a única forma verdadeira de plenitude: a consciência de que você está vivo, agora. Chega um ponto em que não basta mais refletir, planejar ou reconhecer o peso do amanhã. É preciso cortar de vez a corrente que prende sua vida a essa ilusão. Esse corte definitivo não acontece em discursos ou boas intenções, mas em atos concretos. Ele nasce quando você decide que não dará mais espaço para o adiamento, que cada promessa de amanhã será confrontada com a ação de hoje. É um gesto de ruptura, duro e incômodo, mas também libertador. Romper com a mentira do amanhã é encarar a verdade nua. Não existe garantia de futuro. Não existe hora perfeita. Não existe cenário ideal. O que existe é o agora, imperfeito, cheio de incertezas, mas real. Esse corte exige coragem porque desmonta a anestesia que sustentava sua inércia. Você perde o conforto da espera, mas ganha a força da presença. E é nesse vazio deixado pela mentira que surge a chance de reescrever sua história. Esse rompimento não significa mudar tudo de uma vez, mas mudar a forma como você enxerga cada instante. Significa tratar cada ação como urgente, cada escolha como definitiva, cada gesto como irrepetível. A vida não espera e o amanhã não salva. Só o hoje tem poder de criar, transformar e libertar. Quando essa verdade é assumida, o adiamento perde sua força e a mentira deixa de controlar seus passos. O corte definitivo com a mentira é também um renascimento. Ao abandonar a espera eterna, você recupera a confiança em si mesmo, restaura sua identidade e assume o papel de protagonista da sua história. O amanhã deixa de ser um fantasma que assombra e se torna apenas o resultado natural das escolhas feitas no presente. O peso da inércia se dissolve, substituído pela leveza de quem finalmente age. Esse é o momento em que você decide se continuará sendo prisioneiro de promessas que nunca se cumprem ou se terá a ousadia de viver intensamente cada segundo que possui. O corte é radical, porque não admite voltas, não permite desculpas, não abre espaço para ilusões. Ele exige que você olhe para a vida como ela é: finita, urgente, preciosa. E a partir dessa visão, faça do hoje o único lugar onde vale a pena existir. O amanhã que nunca chega morre no instante em que você mata a mentira que o sustenta. E quando isso acontece, o agora floresce em toda a sua potência. É nesse corte definitivo que você descobre a verdade mais simples e mais poderosa. A vida não está lá na frente, ela sempre esteve aqui. Muito obrigado por assistir até aqui. Se gostou, por favor, se inscreva para mais. Se esse vídeo te ajudou, deixe seu comentário e, se possível, deixe seu gostei. Até o próximo vídeo.